Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Coelho. Nós estamos na nossa segunda aula da disciplina de Gerenciamento de Transportes e Abastecimentos. Nós vamos falar sobre modais e abastecimento nesta aula. E a unidade 2, ela traz intermodalidade, custo e seleção, sistema de gestão de modais, vamos abordar esse tema, e a gestão do abastecimento. Vimos na primeira aula um conceito, os primórdios, né, do sistema de transporte, vimos tipos de modais, vimos as dificuldades que o Brasil tem, o que seria o transporte. E nesta aula nós vamos falar sobre a intermodalidade, a importância de você trabalhar com vários tipos de modais. Vamos falar também de aspectos econômicos. Por que isso é importante? O Brasil tem uma extensão territorial muito grande. E para você, às vezes, utilizar apenas um tipo de modal, encarece o teu transporte. Ou, estrategicamente, é melhor você trabalhar com 2 tipos, 3 tipos de modais para baratear o custo do teu transporte. Lembrando que o transporte é a atividade mais custosa da área do fluxo logístico, onde ele detém aí 2/3 do custo, em média. 2/3 do custo de logística se refere ao transporte. Por isso que eu tenho que controlar bem essa parte para, lógico, como falamos na primeira aula, não podemos reduzir o custo e piorar o nível de serviço. Lembrando que o nível de serviço é o tempo que eu tenho para atender o meu cliente, cada vez está menor. Ainda mais nesses tempos aí, você busca um tempo menor de transporte para atender o cliente rapidamente. Vamos entender então um pouco o que a gente vai ver nesta aula. O Brasil, como eu falei, ele tem uma extensão continental. Eu tenho 8 mil quilômetros de litoral. Ou seja, eu podia utilizar mais o transporte aquaviário, o transporte marítimo e fluvial. Nós temos em torno aí de 28 mil quilômetros de rios navegáveis. A expansão industrial, o Brasil ele teve, o Brasil até então, o forte dele era grãos. Só que agora a gente está buscando mais produtos de valor agregado. Importações e exportações. Esse é a grande saída para qualquer país, né? Buscar principalmente exportações, trazer divisas. E também nós tivemos o desafio do comércio eletrônico, que aqui eu tenho que ter velocidade de transporte e fragmentação. Ou seja, eu entrego em vários pontos de venda o meu produto fragmentado. E para isso eu preciso entender e escolher qual é o modal mais adequado. E hoje a gente fala da indústria 4.0, né, que é a indústria que é o que nós estamos na fase do 4.0, que trabalham com velocidade, integração de máquinas, de sistemas e pessoas. O Brasil ainda está engatinhando nesse processo, mas algumas coisas a gente já incorporou no nosso dia a dia. O crescimento do comércio eletrônico, e aí quando você cresce esse tipo de ação, você tem que ter uma entrega mais adequada, uma entrega rápida e com custo baixo. Parece que isso aqui não combina, né? Quando é rápido eu tenho que usar um transporte mais caro. Não, mas você pode ter essa estratégia. E para isso a gente vai entender durante essa aula quais seriam essas estratégias que nós poderíamos usar para cada vez mais ter um transporte eficiente e um abastecimento adequado de acordo com as necessidades do meu cliente. Vamos aos conceitos. Intermodalidade. Transporte multimodal e intermodal. Nós
utilizamos vários modais de transporte. Nós temos o transporte rodoviário, o ferroviário, o aéreo, o aquaviário e o dutoviário, que é um modal um pouco menos utilizado, bem mais específico para minérios, álcool, gasolina, petróleo. Mas vamos nos ater a esses 4 modais que é o mais comercialmente utilizado, que é o aeroviário, o aquaviário, o ferroviário e o rodoviário. Quando a gente fala em transporte multimodal ou intermodal, quer dizer que nós utilizamos mais de um transporte, no mínimo 2 transportes. E a partir de 2 transportes, por exemplo, eu uso o ferroviário junto com o rodoviário para levar o grão até a estação de trem e buscar da estação de trem de destino até o cliente final. Eu estou usando um transporte multimodal ou intermodal. Existem diferenças nesses conceitos. Vamos entender um pouco sobre esses conceitos. Primeiro, como eu falei, diferentes modais de transporte da origem até o destino. Combinação, eu tenho combinação de modais, pode ser trecho nacional ou trecho internacional. Eficiência operacional, eu tenho que buscar o menor custo, o melhor tempo e utilizar todos os recursos possíveis que eu possa que seja utilizável nesse tipo de transporte. Com isso eu consigo uma vantagem competitiva. Eu posso flexibilizar a minha cadeia de suprimentos. E importantíssimo para esse tipo de transporte é as relações comerciais. Né? Eu tenho que ter parcerias com OTMs, com transportadoras, com afretadores de navio, dependendo do tipo de transporte que eu vou utilizar. Então, eu tenho que entender como se utiliza esses transportes em meu benefício, né? Agilizando o processo e minimizando os custos, utilizando mais de um modal. E como eu falei, nós temos o termo multimodal e intermodal, e eles têm uma diferença entre eles. Vamos ver quais seriam essas diferenças. No transporte intermodal, são transportadoras diferentes, emite-se documentos independentes para cada um dos modais, com divisão de responsabilidades entre os trechos percorridos. Ou seja, se eu utilizar a ferrovia, a rodovia, ferrovia, depois rodovia, eu tenho um documento para cada transporte. Já o transporte multimodal, ele é feito por um único operador, com modais diferentes, porém emissão de documentação única e responsabilidade de ponta a ponta. Ou seja, um grande exemplo de um transporte multimodal é os Correios. Quando você envia uma carga, envia um produto nos Correios, você não sabe que tipo de modal ele vai utilizar. Ele vai utilizar a melhor rede de modais, mas é um documento único apenas. Vamos entender um pouco mais sobre o multimodal. O multimodal, ele tem um responsável único pelo transporte, que nós podemos chamar de operador de transporte multimodal, empresa de transporte de cargas ou agente. Ele é registrado e habilitado na ANTT. Então, ele tem a responsabilidade, a custódia da carga da origem até o final. Ele pode ter um alcance nacional ou internacional. Então, por exemplo, Correios, eu coloco aqui no Brasil, ele entrega lá na China e ele faz todo esse transporte, ele faz toda essa movimentação e realmente respeitando convenções do comércio exterior. Eles podem trabalhar com veículos próprios ou contratação de terceiros. O OTM, que até eu falei agora há pouco, é um contrato único de prestação de serviço. É o operador de transporte multimodal. Conhecimento de transporte eletrônico multimodal, CTMC. Eu tenho um conhecimento apenas, né? Então, em 2014, surgiu o conhecimento eletrônico multimodal, a implantação do sistema público, né, do SPED e a nota fiscal eletrônica. Quer dizer que nós tivemos aqui um avanço na digitalização. Tá? Então, eu tenho um conhecimento específico para o transporte multimodal.
fica muito mais fácil, muito mais rápido você contratar um operador do que você fazer o transporte intermodal, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos entender o fluxo do multimodal? Então eu tenho aqui o dono da carga, eu tenho o destino. Eu tenho apenas um operador, já diferente do intermodal. Quando eu tenho o transporte intermodal, eu tenho múltiplas responsabilidades. Então, para diferentes modais, eu tenho a divisão de responsabilidade entre a transportadora e a emissão individual de documento de transporte. Para cada etapa, aumentando o número de contatos entre o dono da carga e as empresas transportadoras durante o processo. Esse processo intermodal, o dono da carga vai ter que contratar parcial. Vamos supor, eu vou levar para a China. Então, eu tenho que levar da minha empresa até o porto. Então, eu vou contratar um caminhão. Aí, depois, eu contrato o frete do navio. Aí, depois, eu contrato o caminhão lá no destino. Olha só a dificuldade que você tem, a burocracia, você tem muito mais trabalho, muito mais esforço. Vamos ver o fluxo, como é que fica o fluxo do intermodal. Então, eu tenho, para cada tipo de transporte, eu tenho um conhecimento. No caso do transporte marítimo, eu tenho o BL. No caso do transporte terrestre, do rodoviário, eu tenho o conhecimento eletrônico. Do aéreo, eu tenho o AWB. Por isso que, quando a gente fala em transporte multimodal ou intermodal, o mais adequado, o mais seguro, né, e menos trabalho seria o multimodal, quando a gente contrata um tipo de operador. Logicamente que o tipo de operador, o operador ele tem que ser confiável. Nós precisamos ter um prestador de serviço confiável para que a gente consiga ter a prestação de serviço com o nível de serviço que a gente precisa. Preciso entregar dia tal para o meu cliente. Então, eu tenho que trabalhar com esse operador multimodal para que ele consiga colocar o produto na data adequada. Aí eu vou conseguir ter um processo com custo interessante e o tempo adequado para o atendimento do meu cliente. Critérios para a escolha do modal de transporte. Essa é uma grande dúvida. Como eu vou escolher o modal? Essa é uma pergunta que cabe para qualquer gestor de logística. Qual é o melhor jeito de transportar essa carga? Eu preciso entender, eu tenho alguns critérios que eu tenho que pensar e refletir, para que eu, no final dessa análise, consiga falar, esse modal aqui é melhor, esse modal aqui é pior, quais são as vantagens e desvantagens. Vamos ver quais são esses critérios. Eu tenho, para a escolha, 5 modais. Né? Eu tenho rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Logicamente que o dutoviário ele é um transporte muito mais específico, né? Lembrando que ele transporta a parte mais de petróleo, gasolina, gás, álcool. Né? Mas eu tenho que escolher qual é o melhor modal. Eu tenho uma empresa que faz serviço dutoviário, como é que é a minha carga? Então, eu tenho que ter alguns critérios básicos. Primeiro, qual tipo de carga que eu vou transportar? Se é perecível, se é perigosa, grande peso, grande volume? Qual a distância percorrida da origem ao destino? Qual a infraestrutura disponível? Isso é muito importante. Eu tenho ferrovia que chega eu tenho rodovia ou precisa ser do aéreo? Ou eu tenho portos, eu podia usar o transporte fluvial também. E quando eu falo em resposta de serviço, é a credibilidade negocial, ou seja, eu tenho que atender uma solicitação do meu cliente.
Por isso é importante mapear e avaliar todos os riscos desses atributos. Continuando, eu tenho ainda a parte de contratos, né, tanto de prestadores de serviço como o próprio cliente. Às vezes eu tenho contratos com multa, isso aí vai me ocasionar prejuízo. Exigências do mercado consumidor. Eu preciso que entregue em um dia. Como é que eu vou entregar em um dia? Você vê hoje as sites entregando em 3 horas, ou retirando em 3 horas na loja. Eu tenho que trabalhar custo para o meu preço para não ficar fora do mercado. Eu tenho que ter agilidade e flexibilidade, confiabilidade e qualidade de serviço. São outros critérios que eu preciso entender. O que é confiabilidade? É que aquele produto vai chegar lá, que aquele transportador, aquele operador multimodal, ele vai fazer o transporte adequado. O transporte, a gente fala que é a última perna, né, da negociação. E se você perder o time do transporte ou demorar muito o transporte, toda a negociação feita, ela é perdida. Porque o cliente ele quer o produto no prazo certo. Por exemplo, eu comprei um produto no site, nesses dias ele falou 5 dias úteis, eu estou esperando, eu estou contando. Se passar dos 5 dias úteis, eu já não vou falar tão bem desse site para os meus amigos, para as pessoas. Não compra que demora para chegar. Impressionante, né? Por causa de um dia. Antigamente atrasava uma semana, o pessoal não reclamava. Só que hoje, essa ansiedade, essa necessidade de ter os produtos mais rápidos é que faz que o transporte ser tão importante. Vamos ver uns outros critérios, segundo o Cacheta, ele fala sobre custos, né? Custos gerais de transporte, como movimentação e deslocamento, necessidades logísticas específicas, né? Exigências específicas de carga ou do mercado, qualidade e custo, combinação do custo total da operação, combinado com variáveis qualitativas, como confiabilidade, regularidade, flexibilidade e segurança. O relacionamento duradouro com o prestador de serviço. Isto é importantíssimo para eu ter uma prestação de serviço, a garantia, né, desse prestador de serviço, já que eu tenho um relacionamento duradouro, que eu confio nele, eu sei que ele é bom. Para isso eu tenho que, sempre lembrando, contratou um prestador de serviço, faça um acompanhamento, coloque alguns indicadores e avalie esse prestador de serviço. É muito importante. Vamos então ver mais um pouco sobre as decisões, né, a escolha do modal. Eu preciso ter a necessidade do conhecimento do ambiente e do negócio. É imprescindível para a correta tomada de decisão. Eu preciso saber quanto tempo que ele precisa, quais são os meus concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo. Necessário mapear e avaliar todos os riscos, atributos e variáveis possíveis para garantir uma decisão adequada e assertiva. O modal escolhido deve maximizar os valores a ele atribuídos e atender a todas as necessidades da cadeia de suprimentos, garantindo competitividade do negócio. Então, na escolha do modal, eu posso ter um grande diferencial competitivo perante os meus concorrentes. Porque a partir do momento que eu tenho um transporte mais rápido, eu consigo trabalhar melhor o meu cliente ficar mais satisfeito. Por isso, você, na hora que for escolher o modal, faça a análise, levante todos os dados de carga, de necessidade. A primeira coisa é a necessidade do cliente, o que o cliente pede, e aí você encontrar, pelo tipo de carga, pelo tipo de transporte, distância, tempo, qual é o modal mais adequado. Lembre-se, quando você escolhe o modal correto, é meio caminho andado para o sucesso da sua empresa. Gestão de modais, desafios e custos operacionais. O transporte, como nós podemos ver, ele carrega uma grande parcela de custo nas atividades logísticas. Segundo pesquisas, 2/3 do custo logístico é o custo de transporte. Para isso, a gente tem que controlar, a gente tem que fazer a gestão
dos modais. Qual é o modal mais em conta, qual é o modal... E fazer esse controle, fazer análise dos custos. Vamos entender um pouco mais sobre essa gestão. O Brasil, grande extensão territorial. Temos aí um país de dimensões, a gente chama continentais, né? Tamanho de um continente. Deficiência em infraestrutura de transporte. Então eu tenho problemas de infra. Isso aí já vem de muitos anos. Exige conhecimento e experiência do especialista para escolha do modal mais adequado que possam acessar os lugares de mais difíceis acessos. E aí entra o gestor logístico, entra você como profissional, você como entendedor desse processo de começo, meio e fim. Eu tenho que transportar, mas por onde? Quais são as minhas opções? Vamos entender as combinações que nós temos do transporte entre os modais. Nós temos aí 4 modais que nós podemos combinar para fazer um transporte multimodal. É o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário e o aéreo. Com isso, eu tenho que aproveitar, né, aproveitamento de vantagem e flexibilidade de cada modal. Eu sei que o ferroviário transporta grande quantidade em grandes distâncias, mas só que ele tem um tempo menor. Eu preciso entender, então, essas vantagens e desvantagens do tipo de transporte. Com isso, eu consigo otimizar os custos do transporte. Para quê? Para que eu torne a minha operação mais viável. Para isso, outra coisa importante, eu tenho que acessar pontos de difícil acesso com segurança. Atender restrições de horário, prazos e outras especificações. Para isso, eu preciso entender a viabilidade financeira de operação do transporte. Eu preciso analisar as características operacionais de cada modal para eu definir meus custos. Então, nós temos custos fixos e variáveis. Nós temos a velocidade, a disponibilidade, a confiabilidade, a capacidade e a frequência. Quando a gente fala em modais, eu preciso entender, poxa, como é que eu acho? Ele é altamente disponível? Ele é confiável? Quer dizer, eu vou colocar ali, ele vai entregar minha carga? Essa é uma grande pergunta que a gente faz. Será que ele vai atender? Então, eu tenho que pegar esses pontos, mas eu não posso esquecer dos custos. Então, a gente tem custos fixos e variáveis, tem outra classificação que é diretos e indiretos, né? Direto é que vai diretamente na produção, por exemplo, um custo direto no transporte é a gasolina, o salário do motorista. Já o custo indireto é o pessoal administrativo, o aluguel do escritório, coisas que não estão diretamente ligadas à produção. Para isso, a gente precisa entender um pouco mais sobre custos. Vamos ver. Os custos podem ser formados por custos variáveis e fixos, dependendo de como a operação foi dimensionada. E aí nós temos a outra determinação que é direto e indireto, que a gente vê em cima, uma outra visão. Quando eu falo em custo fixo, não depende do volume de serviço prestado ou do valor produzido pela operação. Então, equipe de gerenciamento da atividade, instalações, escritórios, maquinários e computadores, depreciação dos ativos, softwares, licenças, aluguel, imposto, IPTU, energia e internet. Esses são os custos fixos. Por quê? Aquele custo que eu vou ter. É simples, eu gosto de... Vou transportar. Se eu transportar 1.000 toneladas ou 100 toneladas, aquele custo vai ser o mesmo. Ele é fixo, ele não varia com a minha atividade. Diferente dos custos variáveis. Os custos fixos eu tenho lá. Eu transportando ou não transportando, aquele custo eu vou ter que pagar. É a mesma coisa o IPTU. Eu utilizando a casa ou não, o IPTU está lá para pagar. Se eu tiver com uma casa alugada, se eu tiver na casa ou não, o aluguel ele vai correr. Ele não é por quanto tempo que eu usei a casa que eu vou pagar, não é diária, é aluguel. Por isso que é um custo fixo. Quando a gente fala em custo variável, ele é atrelado ao volume de produção. Vamos entender o que é o custo variável. Relacionados aos consumíveis em função do volume de atividade realizada. E mudam de acordo com a quantidade da atividade realizada.
custos de insumos e materiais diretos, como gasolina, óleo, embalagens, hora extra na área de produção, impostos diretos sobre venda de serviços prestados, fretes, operação do transportador, tipo de veículo de depreciação, características, isso aí para empresas industriais. A gente chama, o frete chama de ad valorem, né, que é o custo daquele frete que nós vamos pagar. Então, o custo variável, ele é assim, numa indústria, vamos pensar numa indústria é a matéria-prima. Quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar, então é um custo variável. É diferente de um aluguel, de um IPTU, de um pessoal administrativo, que se eu tiver muita produção, pouca produção, aquele pessoal administrativo vai ficar o mesmo. Esse é o custo fixo. Agora, o custo variável, eu transportei muito, gastei mais pneu. Então, pneu, gasolina, isso aí é tudo custo variável. Quanto mais eu transporto, as manutenções dos equipamentos, dos caminhões, quanto mais eu transporto, mais eu gasto. Vamos entender um pouco mais só sobre a viabilidade, a importância, né? Que quando a gente usa o transporte intermodal, pode trazer importantes reduções de custos para os negócios que necessitam do transporte de grandes volumes de mercadoria e produtos ao longo da cadeia de suprimentos. Eu tenho otimização de custo, porque ele vai utilizar a melhor malha rodoviária, ferroviária e marítima. Eu tenho eficiência operacional, porque são especialistas, e com isso eu tenho uma vantagem competitiva. Quando a gente fala em transporte, eu preciso buscar, poxa, eu posso utilizar um operador multimodal? Eu posso, para reduzir meus custos? Lembrando que nós não podemos só pensar no custo, nós temos que ter eficiência operacional também. Então, nós temos que ter uma balança. Eu tenho que ter o melhor custo, mas com o melhor serviço. E que atenda o meu cliente. Eu sempre preciso entender qual é o nível de serviço que o meu cliente necessita. Em quanto tempo ele quer a carga? Ou para quando ele quer a carga? E aí eu contrato o modal correto, eu contrato no custo correto. Lembrando que quando a gente não controla o custo, a chance de dar prejuízo é muito grande. Então fica a dica. Controle os custos, mas não esqueça da qualidade do serviço prestado. Resolução de situação-problema é a resolução de uma situação prática do que nós vimos. Vamos entender como é que ela seria resolvida com os conceitos que nós estamos aí vendo e aprendendo. Vamos à situação. Você foi contratado por uma empresa de consultoria para trabalhar no departamento de projetos logísticos. O cargo é a gerência de projetos logísticos, elaboração de cenários, soluções de problemas, liderar uma equipe de 5 consultores. O cliente é o Alfa S.A., projetos novos negócios, ampliação do uso de transportes intermodais. Então, transporte intermodais são aqueles transportes que nós contratamos parte a parte. Transporte rodoviário, ferroviário, não utilizamos um OTM. A busca é o aumento da eficiência logística. Vamos entender um pouco mais o que é o cliente. O cliente possui diversas plantações de grãos no centro-oeste e centros de beneficiamentos no sudeste e nordeste, como nós vimos na primeira aula, até a gente usou o mesmo cliente. Parte do produto é destinada ao mercado consumidor, mas uma parte menor é enviada às indústrias do mesmo grupo para a produção de itens de mais valor agregado, quer dizer, eu envio para processar. O objetivo é atender uma das empresas do Grupo Alfa, na cidade de Campo Verde, Mato Grosso, realizar a movimentação da produção de soja, 270 mil toneladas, da Fazenda Bom Sucesso para exportação. Então, o processo, fazenda, 270 mil para exportação. A fazenda ela fica no Mato Grosso. E aí, nós entendemos que eu tenho uma carga no Mato Grosso que eu preciso mandar para exportação. Para exportação, eu tenho que transportar até um porto para fazer o transporte marítimo. Vamos ver quais são as opções que nós temos aí neste caso. A opção 1 é o Porto Paranaguá, Paraná. É a melhor estrutura para exportação de grãos.
equipamentos adequados para a movimentação intermodal de grãos, eficiência no descarregamento dos trens e caminhões até os navios. Está a 1.800 quilômetros da Fazenda Bom Sucesso. Custo de transporte rodoviário de R$ 2,00 por tonelada. O trajeto é de uma semana, mas os jornais têm noticiado que a fila de espera para descarga no porto é de cerca de 10 dias. A opção número 2 é o Porto de Vila do Conde, no Pará. Não possui um terminal de armazenamento de grãos, o que exige que o navio aguarde no porto a transferência da carga. Fica a 700 quilômetros da fazenda. Bom Sucesso, no Mato Grosso, quer dizer, eu já tenho aí 1.100 quilômetros a menos, porém eu não tenho terminal de armazenamento. Opção, quais são as outras informações? Existe um terminal ferroviário de carga de grãos a 120 quilômetros da fazenda. E o custo de transporte pela FTC, que é interligada às concessionárias MRS e Rumo, que é a antiga ALL, pode alcançar o Porto Paranaguá em 15 dias de viagem. O custo por tonelada desse modal é de R$ 1,20, com a facilidade de entrada direta no porto. Olha só, já é uma outra situação que eu preciso entender. Custo de produção de soja, 30 centavos, preço de venda da soja, 80 centavos por tonelada. O custo logístico tem impacto significativo no resultado da operação. Olha só, nesse caso eu tenho duas opções e uma terceira, né, eu tenho 3 opções do terminal ferroviário para fazer esse transporte da soja, né, melhor, né, de Mato Grosso até escoar para exportação através do transporte marítimo. Vamos entender no mapa do Brasil como é que ficaria. Então eu tenho Porto de Vila do Conde, aqui no Pará, a 700 quilômetros. Eu tenho Porto Paranaguá a 1.800 quilômetros. E eu tenho um terminal ferroviário de carga de grão a 120 quilômetros. Então, se a gente for buscar a solução, a gente precisa entender a análise da viabilidade operacional. Volume de carga, 270 mil toneladas de soja. Avaliar a capacidade de carga dos modais rodoviário e ferroviário. Verificação da estrutura portuária de Paranaguá ou Vila do Conde. E o levantamento dos custos de transporte, transbordo, descarga. E temos que fazer a avaliação das possibilidades de embarque e desembarque. Esse é os tópicos mínimos que eu tenho que fazer para fazer a análise do melhor cenário. Para isso eu tenho que saber ver esses tópicos e quais são os limitantes que eu tenho em cada cenário, em cada opção. Vamos entender. No cenário 1, Porto de Vila do Conde não possui um terminal de armazenamento de grãos, o que exige que o navio aguarde no porto a transferência de carga. 700 quilômetros da fazenda, Bom Sucesso. O transporte de carga, caminhões graneleiros bitrem, capacidade líquida, 50 toneladas, quer dizer, eu vou precisar de 5.400 caminhões. Opção inviável, porque o navio deve aguardar a chegada de toda a carga. Não existe estrutura de armazenamento. A disponibilidade de 5.400 carretas de bitrem é muito difícil na região. Eu vou ter um custo e um tempo alto de processo. Quando eu pego o cenário 2, o Porto de Paranaguá, melhor estrutura para exportação de grãos, 1.800 quilômetros. Eu já tenho um limitante que é o trajeto, né, a distância. O trajeto até o porto já é conhecido e existem transportadoras com caminhões graneleiros, fazendo o trajeto com um custo de frete rodoviário adequado. Opção possível. Eu tenho aí, então, uma situação mais adequada para o cenário 2. E o 3, que é usando o terminal ferroviário, o intermodal, identificar empresas ferroviárias, né, transporte, solicitar um orçamento, contratar caminhões da fazenda ao terminal e do terminal ao porto de Paranaguá. Então, eu tenho aí a análise dos cenários, eu tenho aí o último, né, que eu tenho que contratar um terceiro, eu tenho que contratar transporte ferroviário, mas muito interessante pelo custo. Vamos entender, então, qual seria a melhor opção. A melhor opção
é da fazenda ao terminal ferroviário e do terminal ferroviário ao porto. Então eu trago da fazenda ao terminal e do terminal ao porto de Paranaguá. Por quê? Porque eu tenho algumas facilidades de quando chegar no Porto de Paranaguá e entrar diretamente com o vagão, do que você transportar 5.400 caminhões. Vai ser muito mais difícil essa operação, muito mais delicada do que um transporte de ferroviário, já que ele tem essa opção de chegar no porto e ser atendido. Isso é importantíssimo. Olha só, você tem aí, vai acontecer isso muito na sua vida profissional. Você tem que escolher o melhor modal de transporte. Para isso, você tem que levar em considerações os critérios e as variáveis de cada transporte, de cada material, para escolher realmente qual é o melhor modal, qual é o melhor tempo, menor custo e o que vai dar mais confiabilidade no transporte, para atender adequadamente o meu cliente. Momento de interação, quais são os atributos e critérios que devem ser considerados para a escolha do modal mais adequado? O que você entendeu? Dê a sua contribuição, traga as suas dúvidas. A hora é essa, eu volto em alguns minutos. Reforçando, né, os atributos é tipo de carga, distância, infraestrutura que eu tenho disponível, custo, tempo, a confiabilidade e a expertise, né, de quem vai transportar. Eu preciso entender quais são os fluxos, quais são os materiais, os pontos de origem, de destino para escolher o meu melhor modal. Vamos continuar com nossos conceitos. Transporte e comércio internacional. Para eu atingir um mercado exterior, um mercado fora do Brasil, eu preciso fazer o transporte e para isso eu preciso escolher
o melhor transporte, ver quais são as particularidades desse transporte. E no Brasil, o comércio exterior, o transporte internacional, o comércio internacional, ele é feito através, 70%, 80% através do transporte marítimo. Vamos entender um pouco mais sobre o transporte e o comércio internacional. No comércio, na logística internacional, eu tenho transporte de mercadorias. Para isso, eu preciso entender sobre que tipo de embalagem eu vou transportar, porque quando eu falo em logística internacional, eu falo em grandes distâncias, então a embalagem tem que ser adequada para o transporte. Eu preciso entender onde eu vou armazenar, ou de onde eu vou partir a minha carga. Eu tenho que também me preocupar com a segurança e manuseio da mercadoria, se vai ser despachado através de containers, onde eu tenho uma segurança maior, né, contra roubos, porque eu tenho lacres, tudo, e facilita o manuseio. Para isso, para eu fazer o comércio, tanto importação quanto exportação, eu tenho que fazer todo o trâmite de desembaraço através da alfândega, porque eu preciso ter o processo de importação, de exportação, necessita de vários passos, atendimento às várias documentações. E no Brasil nós temos o Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior, que foi implantado e hoje você tem todo o sistema basicamente digitalizado. Eu já trabalhei no meu tempo, em 1980 e poucos, eu trabalhava na área de exportação, numa agência marítima, e lá a gente fazia a papelada tudo na datilografia, na máquina, não tinha essa facilidade digital. E quando a gente fala em transporte internacional, a gente fala basicamente do transporte marítimo. 80% das exportações do Brasil sai para o transporte marítimo. Vamos entender um pouco mais sobre o transporte marítimo. Eles têm 3 tipos de serviços oferecidos, e nós vamos ver um a um, que é o liner, o tramp e o afretamento. Liner, navios de linha para serviços regulares de transporte marítimo em rotas definidas. Então, eu tenho lá, a último dia do mês sai um navio para Antuérpia, sai um navio para Rotterdam, com divulgação antecipada das rotas, com datas de chegada e saída de cada porto previamente definidas. Compreende o serviço de carga geral e containers, representando a maioria dos fretes internacionais realizados no mundo. Nós temos o tramp, que são navios que operam sem compromisso de rota e não possuem programações pré-definidas, escalas e datas. Operam geralmente no mercado de granéis. O operador indica onde o navio se encontra e solicita carga para os destinos de sua preferência. E o último tipo é a modalidade de afretamento, é a contratação exclusiva de uma embarcação de transporte internacional. O afretamento é o arrendamento de um navio completo, de seus porões ou apenas de um compartimento do porão por prazo determinado ou por uma única viagem. Nesse caso, para que ocorra um afretamento, devem existir 2 figuras, o fretador e o afretador. No caso do afretamento, eu dou um exemplo da Vale do Rio Doce. A exploradora de minério aqui do Brasil, ela tem navios afretados para transportar o seu minério. Ou seja, o navio para lá, vamos dar exemplo, no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, onde ele é carregado com minério e vai direto para Rotterdam, vai para um destino. Mas o navio é totalmente utilizado pela Vale do Rio Doce, E ele faz o trajeto direto, quer dizer, ela atende apenas uma empresa, ele é afretado para a empresa. Vamos entender os componentes do afretamento. Tem o fretador, que é o proprietário de um navio, não necessariamente o armador, que arma os navios e explora rotas comerciais. E aí, quando a gente fala que a arma é a pessoa ou empresa autorizada pela Marinha Mercante a operar a exploração de navios comerciais por sua conta e risco. Geralmente são empresas independentes que equipam, abastecem, tripulam e exploram as atividades dos navios comerciais, não necessariamente de sua
propriedade. Então, o armador, ele é o que vai prestar o serviço, ele coloca toda a infraestrutura para o fretador alugar o navio. E o afretador, armador ou exportador que aluga o navio ou parte dele, como descrito anteriormente, e tem um objetivo comercial. Nesse ponto, o contrato de afretamento, ele pode ser através de uma charter party, né, a carta de partida, contém as condições negociadas entre as partes, muitas vezes por meio de um intermediário. E aqui já é um agente, né, chamado broker, que busca interessados para ocupar a capacidade de carga do navio e é responsável pelas negociações entre as partes. Quando eu vou afretar um navio, eu posso fazer uma parte ou ele inteiro. E aí eu alugo, aí eu já vou pagar o transporte, eu vou pagar combustível, já está tudo incluso no preço. Vamos ver as formas de afretamento. Body boat, casco nu, né, time charter, por tempo. Então eu alugo por 6 meses, afreto por 6 meses. Voyage charter, por viagem. E aí eu tenho algumas formas de... algumas multas, né, que é o demurrage, por atraso, e o despacho, antecipação. E aí eu vou ter que pagar um diferencial. E quando eu contrato um navio, eu realizo um contrato que vai obedecer algumas cláusulas. Vamos ver as resoluções, a parte de responsabilidades contratuais. Eu tenho as despesas portuárias, embarque, descarga e estivagem, né, por viagem. E aí eu tenho o filo, o lifo, aí free in, liner out, liner in, free out. Eu tenho o fio, fiote e o fioste. Então eu tenho o free and out stowage, free and out and trimmed e free and out stowage trimmed. E aí você, para cada tipo, né, eu tenho algumas cláusulas contratuais. Continuando, nós temos as garantias contratuais também, que são garantias implícitas, sem desvios justificáveis, viabilidade de navegação, despacho razoável, cláusula de Jensen, que é uma cláusula internacional. Em contrapartida, para o afretador, deve oferecer também garantias. Eu, como afretador, garantir que o navio somente fará escala em portos seguros. Não carregará pessoas ou cargas perigosas sem atender às normas da Organização Marítima Internacional. Cláusula de avaria grossa e risco de guerra. Eu tenho que garantir, a pessoa que está alugando o navio, eu tenho que dar garantias. Esse meio marítimo, ele é bem específico para a operação. Por isso se você, como gestor de logística, como atuante na área de logística, quiser trabalhar nessa área de afretamento, nessa área internacional, eu sugiro até um curso ou uma outra faculdade ou até uma pós-graduação na área de comércio exterior, que ele vai te dar uma visão geral de toda essa movimentação da logística internacional, que para todo país é importante você ter essa movimentação de exportação e importação, trazendo riquezas e exportando riquezas para outros continentes. Incoterms, International Commercial Terms. Imagine você negociando com a China, com a África, com a Europa. Imagine você pensar numa condição comercial e falar e ele não entender uma outra coisa. Eu falo assim, o Incoterms, ele foi criado para estabelecer
direitos e deveres entre importador e exportador. Vamos entender um pouco mais o que são os Incoterms. Os Incoterms são termos comerciais pré-definidos e publicados pela Câmara de Comércio Internacional, a ICC, criados em 1936 para facilitar os processos de comércio internacional, transações comerciais globais e processos de compra, que também têm aplicação no transporte internacional. A atualização do Incoterms ela é feita sistematicamente. E a última que saiu foi em 2020. Quer dizer, bem recente, a última revisão do Incoterms. Então, são termos que nós utilizamos para negociações internacionais, para não deixar dúvida dos direitos e deveres do importador e exportador. Vamos entender as regras do Incoterms. As regras do Incoterms são destinadas principalmente a comunicar tarefas, custos e responsabilidades referentes ao transporte dos materiais e são aceitas pelos governos e autoridades legais praticantes do comércio internacional para interpretação dos termos comumente utilizados. Reduzir ou eliminar as incertezas originadas de diferentes interpretações causadas por diferentes regras regulatórias dos países que possuem relações comerciais. Os Incoterms são incorporados aos contratos de compra e venda internacionais e são elementos-chave de importação e exportação, determinação de custos e viabilidade de negócios. Contratos envolvendo o transporte internacional e intermodal contêm termos de comércio para informar data e local de entrega e condições de pagamento. O pagamento do seguro e do frete deve ser informado na Commercial Invoice, ou seja, na fatura comercial. O que quer dizer isso? Quando eu recebo uma proposta de eu vou comprar um produto na China, e nessa proposta, nessa Commercial Invoice, ela vem o Incoterms que ele está me cotando. Por exemplo, ele vai cotar assim, o meu preço é FOB Xangai. Então, o FOB é a sigla do Incoterms. O Incoterms é dividido em 4 famílias, né? Tem a família E, a família F, a família C e a D. E para cada tipo de família, você tem direitos e deveres de quem está importando ou exportando. Quando ele fala FOB Xangai, é Free on Board. Então, ele vai estar livre a bordo no navio lá em Xangai. De Xangai até o Brasil, quem paga sou eu. Olha só como é que o Incoterms é muito interessante, muito importante para as negociações internacionais. Porque a partir o FOB, o CIF, o FAS, o CNDF, ele é conhecido mundialmente com aquela padronização. Por isso que ele veio para padronizar esse processo do comércio exterior. Vamos ver alguns tipos de Incoterms. Nós temos o ex-works, o exportador disponibiliza o material de acordo com suas premissas. Esse termo restringe ao importador obrigações máximas e ao exportador as obrigações mínimas. Nós temos o Free Carrier, o FCA, aqui é o EXW, sempre são 3 letras, o Incoterms. O exportador disponibiliza o material em um terminal do aeroporto onde o transportador opera. Nós temos também o Free Alongside, que o exportador, o FAS, ele deixa ao lado do navio. E o FOB, que eu dei o exemplo, que ele vai deixar, aqui ele deixa ao lado do navio. Aqui ele deixa dentro do navio. Vocês viram a diferença? São coisas mínimas, mas muito importantes, porque uma coisa é você deixar a carga do lado do navio, do outro lado, outra coisa é deixar dentro do navio. Poxa, Coelho, por que essa diferença? Porque você vai pagar a capatazia, vai pagar o transporte, né, a movimentação da carga do solo até o navio. Isso é o FOB. O FAS você paga só até do lado do navio. Quem vai colocar para dentro já é o importador. São coisas assim, mas é coisas pequenas, mas muito importante na hora que você vai negociar. E para finalizar, nós temos como exemplo o CIF. O exportador paga pelo registro da exportação até o porto, custo de transporte de mercadoria até o porto, aeroporto de destino, inclui custo de segurança de importação. Então, eu pago o custo do frete, mas até eu vou exportar para a China.
E aí eu dou o preço CIF Xangai. Eu queria falar CIF Xangai ao mesmo tempo. CIF Xangai. Quer dizer, eu vou colocar no porto em Xangai e a partir dali o importador é que vai assumir a carga. Para isso para que a gente tem os Incoterms, para realmente valer quais são os deveres e obrigações de cada um dentro de um processo de comércio exterior. Gestão do abastecimento. Quando falamos em transporte, para eu transportar uma carga, eu preciso ter essa carga. Eu preciso entender, eu preciso ter estoque, eu preciso ter volume para transportar. Vamos entender um pouco os princípios, né, da gestão do abastecimento. O nível de disponibilidade do produto em uma cadeia de suprimentos é uma das principais medidas de performance do sistema de abastecimento do mercado. Eu preciso ter planejamento. Eu preciso planejar a minha movimentação e meu abastecimento. É um papel estratégico o estoque. Lembrando que estoque de mais é ruim, estoque de menos também é ruim. O que a gente tem que ter nem de mais nem de menos. Dimensionamento dos custos operacionais. Isso faz parte da gestão. Ele é um fator competitivo organizacional, porque ele atrai clientes e fideliza clientes. E, além disso, ele potencializa a receita. A partir do momento que eu tenho um abastecimento correto, como eu falei já no início, para transportar eu preciso ter estoques, eu preciso ter produto. Para o produto chegar no tempo certo para o meu cliente. A partir do momento que eu tenho essa gestão de custo, de qualidade, eu tenho um planejamento, tudo parte do início, eu falo sempre assim, o sucesso de um empreendimento começa pelo planejamento. Eu tenho que despender aí 60%, 50% do meu tempo no planejamento, depois na execução e no pós-execução. Mas o planejamento ele é fundamental. Então, para um abastecimento correto, eu preciso ter produtos, eu preciso ter um custo adequado no transporte. Para isso, eu preciso também ter uma gestão de estoque. Vamos falar um pouco sobre gestão de estoques. Quando o estoque ele é bem planejado, ele tem um papel estratégico positivo. Quando o estoque é mal planejado, é negativo. São fundamentais na garantia de disponibilidade para o abastecimento. Eu não consigo transportar se eu não tiver produto. Devem ser construídos ao longo do processo produtivo da cadeia de suprimentos. Eles devem ter níveis saudáveis, equilibrando a satisfação do cliente com os custos logísticos. O que quer dizer isso, né? Quando eu falo níveis saudáveis? Eu não posso ter estoque de mais nem estoque de menos. E aí, se um dia me perguntou, mas você prefere que sobre estoque ou falte? Eu prefiro que sobre um pouco, né? Não muito. Porque na hora que sobra estoque, quem sabe é você, como gestor da logística. Agora, quando falta estoque, você deixa de entregar um produto ao cliente, é o mercado, é o teu concorrente que está sabendo que você está sem estoque. E a gestão de estoque é uma arte, combinado com técnica, né, e ciência, né, cálculo matemático, que o gestor de logística ele tem que fazer de maneira corretíssima e bem afinada. Poxa, é fácil fazer isso, Coelho? Não, não é fácil. No início você vai ter alguns desvios, mas você repetindo o processo e aprimorando o processo, você cada vez mais vai chegar perto do ótimo, né? Perto do objetivo. Você começa a primeira vez, acertou 70%, depois 80%, e vai melhorando o processo, vai afinando. Mas a necessidade é imprescindível da gestão de estoque, que parte de um planejamento. E como eu disse, o planejamento, ele é a base de tudo. Vamos entender um pouco sobre o planejamento das atividades de abastecimento. Fundamental para a definição das estratégias de produção, compras, transporte, armazenagem, distribuição e logística reversa. Definição dos recursos necessários e projeções de resultados financeiros
das operações. Tarefa que deve ser desenvolvida de maneira multidisciplinar, com envolvimento de diversos departamentos. E aí a gente tem, no abastecimento, dois cenários, do transporte e do armazenamento. No transporte, eu tenho que ter dimensionamento da minha demanda, determinar período, estudo do mercado, dados históricos. Aqui eu preciso saber o volume e qual o tempo que eu tenho que ter o produto. Ah, minha demanda é de 200 quilos por mês. Eu preciso entender. Avaliar a possibilidade do mercado fornecedor. Cálculo de custos, né? Viabilidade financeira, como operação de abastecimento e distribuição, combinação de diversos modais para reduzir custo e aumentar a velocidade, rever os pontos críticos do processo com foco na melhoria. E o cenário do armazenamento, eu tenho que ter a projeção de estoques e o levantamento da infraestrutura disponível. Ah, eu tenho lá um estoque que tem tantas posições pallet. Então, como é que eu vou trabalhar essas posições pallet? Com que tipo de produto? Com qual frequência? Qual é a demanda desse produto? Olha como é importante eu entender o que o mercado está pedindo, para o quanto que eu consigo produzir por mês, para saber quanto que eu vou estocar. Essa gestão parece difícil, mas não é. A partir do momento que você começa a fazer, você pega ritmo, você vai melhorando cada vez mais a sua gestão. Para isso eu preciso planejar. Ah, eu vou transportar 200 toneladas. Ah, eu preciso de 10 caminhões de 20 toneladas. Ou 7 caminhões de 30. Então, qual é a melhor solução? Onde eu vou estocar? O quanto que eu preciso produzir? Isso tudo, por isso que eu falo, a logística, ela vê a empresa como um todo. Vamos entender um fluxo da viabilidade, da parte de fase do planejamento. Eu tenho uma demanda e eu preciso entender quem são meus fornecedores e eu vou atender um mercado. Eu quero saber onde ele fica localizado, qual é o tamanho, qual é o potencial de consumo. E aí os meus fornecedores de produtos. E aqui eu tenho algumas atividades de apoio, onde eu tenho a logística, suprimentos, finanças e marketing e venda. Ele vai dar o suporte para que com a minha atividade ela seja viável. Porque a partir do momento que ela é viável, eu consigo executar de maneira tranquila. Olha só, por isso que eu falo a logística, ela tem uma visão holística da empresa, desde o início até o final. Ela envolve, ela faz a logística e a cadeia de suprimentos, ela faz a empresa girar. Ela faz a empresa ganhar ou não o mercado. A partir do momento que eu tenho uma logística adequada de demanda, estoques e os materiais que eu vou movimentar, eu vou ter vantagem competitiva perante os meus concorrentes. Porque eu vou ter redução de custo e um aumento do nível de serviço prestado ao meu cliente. E assim, o meu cliente se torna mais fiel à minha empresa, mantendo a fidelidade dele aos meus produtos. Resolução de situação problema. Vamos agora retomar uma situação prática e entender como é que nós resolveríamos isso no nosso dia a dia. Essas situações, problemas que nós trazemos é uma situação corriqueira do dia a dia. Como consultor na área de logística, eu encontrei várias empresas com esses problemas que nós trazemos para você para resolver aqui na prática. Vamos entender a situação. Novamente, continuando, você é um consultor e entrou em contato solicitando uma recomendação como fazer a estruturação do contrato de venda para exportação de grãos. Qual a documentação necessária? Então, você está continuando a trabalhar com a empresa Alfa. Qual a documentação necessária a ser exigida para o transporte de mercadoria no transporte intermodal? Quais são as principais condições comerciais num processo de exportação? Então, eu já, na primeira situação problema, eu resolvi que o melhor trajeto é o trajeto via terminal. Eu vou trabalhar
do Mato Grosso, né, da cidade, até o porto de Paranaguá, através de um terminal. Eu fiz a avaliação na primeira parte sobre transporte, né, o porto no Pará, né, Vila do Conde, e o porto de Paranaguá, e eu optei por trabalhar via terminal. Eu levo no terminal ferroviário e ele leva diretamente ao porto de Paranaguá. Primeira, contrato de venda, né? Avaliação do contrato de venda. Obrigações comerciais acordadas na negociação. Eu tenho que ter preço do produto, tipo de frete, custos operacionais definidos. Definição das responsabilidades. Se for exportação, eu tenho que trabalhar com Incoterms. Condições de pagamento dos transportes. E a documentação necessária para a operação intermodal também. Eu preciso nota fiscal eletrônica emitida pelo embarcador da mercadoria, conhecimento de transporte, o manifesto. Lembrando que é nota fiscal, eu tenho várias notas fiscais, eu tenho um conhecimento. Se eu tenho vários conhecimentos, eu tenho um manifesto. Só a gente relembrando essa parte de documentação. Emitidos pelo OTM, as versões impressas devem acompanhar a carga. Eu tenho, como é uma exportação, eu tenho um commercial invoice, que é a fatura comercial. Resolvendo, né, as principais... Eu preciso entender as principais condições do processo de exportação para resolver este problema. Lembrando que quando nós trabalhamos com exportação, a documentação é um pouco maior, e nós temos no Brasil o Siscomex, né, o Sistema de Comércio Exterior. Então eu tenho que levantar os critérios variáveis para propor esse processo. Vamos ver como é que ficaria a resolução. Eu tenho que ter característica do produto, especificações, aplicações, entre outras. Qual é a embalagem para o transporte? Tipo do material, peso. No caso aqui é grãos, é soja, vai ser granel, né? Volume disponível para exportação, para entrega única ou programada, o preço e o prazo de entrega. E aí a gente não pode esquecer, né, dos Incoterms também, né? A modalidade de venda, né? O enquadramento nos Incoterms é importantíssimo. É CIF, é FOB, né? Condições de pagamento, cobrança ou carta de crédito. E aí na área de exportação, na área do comércio internacional, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de condições de pagamento para você não sofrer prejuízo. Documentos a serem preparados, né? Características e número de vias. Aqui, alguns documentos são digitais, como eu falei, que nós temos aí o Siscomex como um sistema de apoio ao comércio exterior. Condições de cobertura de seguro, responsabilidade pela contratação, riscos a serem cobertos, entre outros. E o transporte, a via utilizada, a previsão de viagem. E aqui eu vou definir qual vai ser o meu transporte. Bom, diante dessas principais condições, nós vamos tentar formular uma proposta para o meu cliente. Eu preciso entender, para fazer uma proposta comercial, eu tenho que ter em mente todos esses pontos que nós levantamos. E eu tenho que informar o meu cliente. Principalmente escolher o Incoterms correto para que ele entenda o que eu estou propondo. Vamos ver como é que ficaria, então, as condições comerciais e responsabilidades de pagamento. O Incoterms mais adequado que eu defini foi o FAS, livre ao lado do navio. É a disponibilização do material ao lado do navio destinado à exportação, conforme foi feito pelo modal ferroviário. Eu vou transportar da fazenda para um terminal ferroviário e do ferroviário a Paranaguá. Lembrando que em Paranaguá, ele vai entrar diretamente no porto pelo ferroviário. Essa informação deve estar refletida na Commercial Invoice, que é a fatura comercial, e reflete toda a responsabilidade de carregamento do navio, transporte seguro, a partir do ponto de entrega da carga até o destino final. A partir do momento
que eu escolhi o FAS, eu escolhi o Free Alongside, então eu vou deixar ele no vagão ao lado do navio. O carregamento do navio vai ser por conta do importador. Os meus deveres vai até ali. A partir dali, a carga fica por conta do importador. E o importador tem que alocar ela dentro do navio, pagar o frete do navio, pagar o seguro da viagem e pagar o transporte no destino. Quando a gente usa o FAS, só para a gente fechar, toda a família F é free, ou é free alongside, free on board, o exportador ele tem menos deveres. A família D é onde o exportador tem mais deveres. Família D, DDP, você tem aí a entrega total do produto a gente chama house to house, né, de porta a porta. E aí quem paga tudo é o exportador. Então, busque mais informação sobre Incoterms, é muito interessante. Tem a versão aí de 2020 disponível, onde já teve todos os ajustes, e ali você vai entender um pouco mais sobre essa padronização tão importante para o comércio exterior, que agora a gente pode começar a utilizar no comércio interno. Só que no Brasil, só para fechar realmente, no Brasil a gente usa muito errado esse tipo de sigla. Eu trabalhei na área comercial, a gente escutava assim, esse PCCIF ou FOB, para produto vendido dentro do Brasil. A gente já escuta, acho que você já deve ter escutado, o meu preço é FOB, quer dizer, eu tenho que... No Brasil, para mim, teria que ser com frete ou sem frete, retira ou entrega. Não usar, mas a gente usa o Incoterms erradamente para as operações internas. A gente tem que usar, porque o CIF e o FOB basicamente são operações de navio, né, operações marítimas. Então, é muito errado. Mas no Brasil a gente utiliza esse tipo. É importante ver todas as variáveis para fazer uma proposta correta entre preço, produto, especificação, mas principalmente escolher o Incoterms adequado para não ter surpresas na hora de você fazer a exportação. Tá? Então, lembre-se, o Incoterms escolhido, você tem que calcular os custos envolvidos no Incoterms, para não ter prejuízo na hora que você for exportar. Momento de interação. Qual a importância do Incoterms no comércio internacional? Então, dê a sua visão do que a gente falou, a gente conversou hoje sobre Incoterms, sobre comércio internacional, logística internacional, e traga suas dúvidas. E eu volto em minutos para responder e finalizar a nossa aula.
A escolha do Incoterms correto, ela faz todo o sucesso da importação ou exportação. Imagine você comprar um produto sem saber o que você tem que pagar, se o frete está incluso ou não, se o seguro está incluso ou não, se a documentação vai ser paga ou não. Quando você escolhe o Incoterms, você determina o que eu tenho que pagar, quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos dentro daquela exportação ou importação. Ele cotou um Incoterms que eu nem atentei, aí eu penso que ele vai colocar o produto no Brasil, não, eu tenho que pagar da China até o Brasil, eu tenho que pagar o frete. Por isso que a gente tem que entender e escolher o Incoterms mais correto para que a gente não tenha surpresas no final da exportação, no final da operação. Que aí você vai ver se deu lucro ou prejuízo. Não. Quando a gente escolhe o Incoterms, a gente elimina esse problema, essa possibilidade de prejuízo, de algum risco na operação. É muito importante, então. Vamos agora recapitular a nossa aula. Nós falamos sobre modais e abastecimento. Então, vimos a intermodalidade, vimos os dois processos, o intermodal e o multimodal. Lembrando, né, que o intermodal, eu tenho um documento para cada transporte, ferroviário, marítimo, aéreo e rodoviário. Já o intermodal, que é através do OTM, eu tenho apenas um documento. Isso é importante, eu preciso entender para fazer a seleção do tipo de modal que eu vou utilizar. Tem algumas variáveis como tipo de carga, volume, distância, infraestrutura e custos, né? Vimos os custos variáveis, custos fixos. Vimos o sistema de gestão de modais, onde a gente falou sobre qual a melhor escolha, como escolher, e falamos sobre o abastecimento e a importância do estoque para a entrega correta dos produtos. O sistema de gestão de modais, eu preciso ter estoque, né, para fazer o abastecimento, a distribuição correta. A importância do transporte para a empresa como diferencial, ela vai ao encontro de maior lucro e um maior atendimento. Por que eu falo maior lucro, melhor atendimento? Porque a partir do momento que eu entrego para o meu cliente e ele fica satisfeito no prazo, ele vai comprar de mim de novo. Então, olha só como é importante o transporte. Mas, para eu ter o transporte, eu preciso ter a escolha adequada do modal, a escolha de como eu vou transportar, e eu preciso também ter um material disponível. Então, você como gestor de logística tem que entender quais são os estoques que eu preciso, quais os volumes que eu preciso de materiais, nem muito nem pouco, para que eu consiga fazer a gestão do meu abastecimento com a finalidade de atender a expectativa do meu cliente. A melhor coisa para uma empresa é você atender o cliente, receber o produto na quantidade certa, no tempo certo, no custo certo. E aí você tem a fidelização desse cliente. Porque hoje em dia, o que a gente precisa é velocidade. O cliente busca rapidez, busca confiabilidade. Eu vou comprar daquela empresa ou daquele site porque eu sei que ele me entrega no prazo. E a partir do momento que eu falho uma vez, essa confiabilidade é posta em risco. Certo? Espero que você tenha aproveitado a aula e convido você para nossa próxima aula, a terceira aula de gestão de gerenciamento de transporte e abastecimento, na próxima quarta. Espero você lá. Um abraço.